Se você acha que o que fizeram com Silas Malafaia hoje tem a ver apenas com política e Bolsonaro, você tá muito enganado. O que eu vou contar pra vocês hoje nesse vídeo é muito pesado, por isso eu já vou pedir pra você prestar muita atenção e salve esse vídeo porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar por aqui. Bom, vamos lá. Para vocês entenderem o contexto, hoje a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão contra o Silas Malafaia, talvez o pastor mais famoso do Brasil. Para vocês entenderem o porquê que isso está sendo feito, eu vou ter que contar um pouco de história para vocês. Há poucos dias eu vi essa notícia aqui. Lula desiste de tentar apoio de evangélicos após o aumento de rejeição e preocupa aliados. Você pode achar que é coincidência essas duas matérias, da perseguição ao Silas com a desistência do Lula em tentar cooptar os evangélicos, mas não é. Tudo que acontece hoje, inclusive no Brasil, já aconteceu no passado. Pra você entender todo esse contexto, você precisa primeiro conhecer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o Lenin. Lenin é o fundador, praticamente, da União Soviética e o primeiro líder comunista do mundo. Ele seguia a cartilha de Karl Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo. E com um apoio maciço da população, ele implementou o comunismo naquela época. Esse cara, juntamente com Stalin, perseguiu mais de 100 mil padres e pastores. Só que a questão é que nem sempre foi assim. Para vocês entenderem o contexto histórico, na época, os cristãos eram muito predominantes ali na região da Rússia, onde a União Soviética se criou. E com aquele papinho de bom samaritano, para convencer o povo a aderir às ideias comunistas, aquelas ideias de que o comunismo ajuda os pobres, aquela coisa toda que vocês já conhecem, balela, esses caras aqui começaram a distribuir bíblias. Isso mesmo, eles distribuíam bíblias para a população. Só que no início dessas bíblias tinham partes ali do Manifesto Comunista. E basicamente era uma bíblia comunista que eles utilizaram para mostrar que eram bonzinhos e que precisavam do apoio da população. Com essa estratégia de conquistar os cristãos, e é muito importante que você entenda essa parte, eles conseguiram um apoio maciço da população e logo depois conseguiram, através da Revolução Russa, tomar o poder. Só que aí tudo mudou. Após a Revolução Russa e quando já estava no poder, Lenin chamou a luta para difundir o ateísmo a causa do nosso Estado. E à época o governo teve dificuldades de botar a educação antirreligiosa nas escolas devido à falta de professores ateus. Mas por que isso é tão importante? Lenin, vendo que não conseguiria destruir os cristãos por causa que era muito enraigada aquela ideia do cristianismo, de Jesus e tudo mais, estava acima do Estado, onde essa galera acredita que o Estado tem que ser seu próprio Deus. Ele começou simplesmente a matá-los, persegui-los, prendê-los e fechar igrejas. E já deixo claro que isso não é opinião, é história. Ironicamente, faz muito sentido dentro daquela matéria que eu mostrei para vocês logo no início. Não conseguimos os cristãos, bora destruí-los. Parece bem parecido. E quer saber o que fica mais assustador? Assiste comigo esse trechinho desse vídeo aqui. Em segundo lugar, obviamente, como socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava, análise concreta da situação concreta. Agora uma pausa para lembrar do passado recente, onde nós dizíamos, antes da galera ir para as caixinhas eletrônicas que escolhem seus representantes, que os cristãos estavam em risco com a eleição do cara que ganhou ou tomou o poder aqui no Brasil. Eles diziam que era fake news e censuraram essas opiniões de pessoas que estudaram a ideologia que eles diziam defender. Mas continuando a história, em todos os lugares que os comunistas, que a esquerda tomou o poder, isso aconteceu. Esse cara aqui é Mao Tse-tung, responsável pela Revolução Comunista da China. Assim que chegou ao poder, todas as igrejas foram confiscadas, os pastores e padres tiveram que fugir. Lá, a maioria, padres. Imagens de santos foram destruídas e os padres foram enviados para uma espécie de reeducação. Até hoje, na China, os cristãos se submetem ao regime comunista e se quiserem se encontrar para fazer seus cultos, têm que ser escondidos em locais subterrâneos e se forem encontrados, são presos. Em Cuba, Fidel Castro falava muito em liberdade. Durante seu regime, igrejas foram fechadas, padres foram perseguidos, os cristãos foram retirados de universidades e proibidos de estar no serviço público. Em Cuba, ser cristão significava ser uma espécie de cidadão de segunda classe, mas é claro, tudo em nome da liberdade, do bem comum e da justiça social. Na Alemanha Oriental, padres e pastores eram vigiados como se fossem verdadeiros terroristas. A polícia da Stasi simplesmente vigiava todos eles. E o mesmo aconteceu na Hungria, na Polônia, na Tchecoslováquia e todos os países influenciados pela antiga União Soviética. O objetivo sempre foi claro, nunca existia nenhum tipo de lealdade acima do Estado e do Partido Comunista, nem mesmo a Deus. Você não podia ser leal acima do regime.
Você percebe o padrão? Começa com a censura, depois vem o cancelamento, igual aqui no Brasil. Fizeram com o Frei Gilson, porque ele fez uma oração dizendo para Nossa Senhora livrar o Brasil dos males do comunismo. E a esquerda caiu de pau em cima do cara, tentando cancelar ele de toda quanto é forma, enquanto ele fazia lives e cultos para milhares de pessoas durante as madrugadas. Acontece que depois do cancelamento vem a criminalização da opinião. E não somente pelo cara ser uma pessoa de forte opinião política, mas também porque multidões o seguem por motivos religiosos. Chamaram a gente de conspirador, que fazia a teoria da conspiração, fake news, quando dizíamos que haveria sim perseguição religiosa no Brasil. Mas, pois bem, a cartilha está sendo muito bem aplicada. A história mais interessante quando você descobre que a maioria desses países que eu citei, que tem esse tipo de perseguição, fazem parte do BRICS, ou são aliados de primeira linha de Lula e inimigos, por exemplo, dos Estados Unidos, de Israel e de países livres. A questão é que você pode até não gostar do Silas, você pode até não gostar de mim, mas meu papel aqui é te alertar por que está acontecendo de fato no Brasil diante dos nossos olhos. É a história se repetindo. Eu falei que isso era um vídeo pesado e que provavelmente não vai ficar no ar por muito tempo. Mas se você voltar algumas décadas atrás, esse cidadão estava falando isso daqui. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Então, se você acha que a prisão, a perseguição hoje ao Silas Malafaia é um fato isolado, eu só tô aqui para te dizer, não é. Se você é cristão, se você é padre, se você é pastor e você ainda acha que tem que ficar calado, não ter posição, entenda que talvez no futuro não sobre nenhum mais para falar, mesmo que você ache que o Silas fale demais. O recado tá dado. Segue o Rony Gabriel.